Olá, olá, queridas! Estamos de volta, chegando para darmos continuidade à nossa grande campanha, onde Deus está fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas. Eu, pastora Maria Valache, te dou a mão e a partir de agora estamos juntas, rompendo em fé e assim podendo alcançar a liberdade, né? Alcançar a graça de Deus sobre as nossas vidas e poder experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim conhecendo verdades, né? Que nos liberta, tá bom? Então vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. É sobre isso que nós vamos estar falando aqui. E para falarmos sobre isso, nós vamos refletir na palavra de Deus que está escrita em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui nós podemos, queridos, entender que nós temos crenças, várias crenças, né? Nós temos crenças que nos faz romper, crenças da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, crença em Deus e tantas outras crenças, né, que são importantes para o ser humano, para a evolução do ser humano, mas existem crenças que elas são crenças que limitam, são crenças que paralisam o ser humano, como algumas que são formadas, né, desde, quem sabe, criança, no meio familiar, onde nós vamos ouvindo muitas coisas e formando as nossas crenças. E alguma dessas crenças é que nós não prosperamos porque não damos o dízimo. Tem muitas pessoas que acham que não prospera ou que não rompe porque não devolve o dízimo. Também existem pessoas que pensam que não prospera porque não é batizado, né? São vários tipos de crenças. E uma delas também é que não prospera porque não fez um voto com Deus. Outros acham que ricos não vão para os céus. Todo dinheiro é sujo, né? Tem pessoas que desde a sua infância que ouviu falar sobre isso. Nós, como viemos, querido, de uma igreja também muito religiosa, nós ouvimos muito falar sobre isso, né? Que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eu ouvi muito isso. Então isso foi causando em nós, criando em nós crenças que hoje, inconscientemente, nós ficamos paralisados por conta dessas frases que nós ouvimos. Também que dinheiro ele traz maldição, né? Tem muitas pessoas que ela tem também essa crença que dinheiro traz maldição, dinheiro muda as pessoas, não é assim? Tem pessoas que acham que depois que ficaram ricos, mudaram, né, para pior, sempre para pior. Então, tem gente que tem várias visões a esse respeito, mas nós sabemos que tudo isso são crenças. Que só vai ganhar dinheiro com uma boa formação, também é uma crença, sabia? Que isso você só vai ganhar dinheiro se você tiver uma boa formação. Não que nós não temos que estudar, que é claro que o ser humano ele sempre precisa estudar, evoluir, crescer, né? Ele precisa estar buscando conhecimento. Mas existem tantas pessoas que passaram por faculdades, já tem várias formações, vários diplomas e está aí paralisado, né? Então, não é simplesmente isso. Então, às vezes tem pessoas que estão com as suas mentes focadas nisso e não crescem, não rompem por achar que só vai ganhar dinheiro com uma boa formação. Também outras pensam que só vai prosperar se tiver um bom cargo, né? Um cargo mais elevado. Outras também têm a crença de que o cristão não pode prosperar, né? Quando vê alguém prosperar, acha logo que já está roubando e são muitas coisas que a gente ouve, né? Também a prosperidade é resultado de sorte, não de esforço. Tem gente que acha que é por sorte, né? Que alguns têm sorte, outros não têm. Nada disso. Também existe outras que pensam que pobreza é uma forma de santidade. Isso aqui, queridos, é algo que a gente, como eu disse, veio desse lugar de tantas crenças, de tantas religiosidades, que toda a vida, quanto mais pobre, né, era sinal de humildade. E a gente sabe que existe tanto pobre arrogante, prepotente, e existe tantos ricos que são humildes. Então não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com dinheiro, não é isso? Também que a prosperidade que o dinheiro causa divisão familiar. Muita gente tem isso também em mente, com uma crença de que o dinheiro causa divisão familiar. Outros pensam que a riqueza está sempre ligada ao pecado, né? Também outra crença é que não prospera porque não faz boas ações. Outros pensam também que não prospera
porque não vão frequentemente à igreja. São inúmeras crenças. Outras pensam que não prospera porque não participa de grupos de oração, né? Também outras têm a crença que estão, pensam que por conta, né, de manter a sua integridade, a sua verdade diante de Deus, que elas não podem de maneira alguma falar sobre prosperidade. A gente veio de um lugar, como eu disse, a gente não podia falar sobre isso, sobre prosperidade, que as riquezas tinha que guardar nos céus, que os tesouros tinha que guardar nos céus, porque lá as traças e a ferrugem não consomem, os ladrões não roubam. Foi isso tudo que a gente veio ouvindo a vida inteira. Então, quem sabe hoje a gente está em um nível de paralisação, em um nível atrofiados por conta de muitas crenças que elas nos paralisam de evoluir, de crescer. Então a gente precisa observar isso, né? Porque essas crenças vai influenciar nossos comportamentos, as nossas ações. Então, sobre isso, e você vem assim, ouça de novo, vai sinalizando aquelas crenças que você tem também, para que a gente, no final, a gente possa estar orando, tá bom? Sobre isso. E amanhã estarei falando sobre pecados e ilegalidades espirituais. Nós vamos falar sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos. Vamos falar sobre os gafanhotos, sobre o trono de Mamon. Nós vamos falar também sobre é, vários espíritos que atuam debaixo desse trono. Também vamos falar sobre o espírito de escassez, de pobreza, de miséria, de mulambo. São vários espíritos malignos que atua nessa área e a gente vai estar falando sobre isso. Nós vamos fazer atos proféticos e assim nós vamos trabalhando nisso para que o Senhor possa te libertar totalmente, tá bom? E assim vamos orar, Pai, em nome de Jesus, na presença do Senhor que chegamos mais uma vez, Pai, respaldados em Tua palavra, crendo nela fielmente e sabendo que Tu és fiel, Senhor, que nada nos impede de chegar ao conhecimento das verdades. E a verdade é que muitas crenças foram formadas em nós, Pai, por isso estamos aqui paralisados. Outros, Pai, acham que ter dinheiro, ter prosperidade não é coisa de cristão. O cristão não pode prosperar, não pode ter riquezas, porque, Senhor, se não se corrompe, nós sabemos que o dinheiro simplesmente vai potencializar aquilo que já está dentro de nós. Se nós formos bons, se o nosso coração for bom, é claro, Senhor, que isso vai potencializar, o dinheiro vai potencializar essa bondade. Se nós já formos ruins, isso também será potencializado. Por isso, Pai, muitas pessoas se tornam ruins, prepotentes, arrogantes, porque, Senhor, já tem a ruindade no coração, o coração deles já são maus. Por isso, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, olha em nós, vasculhe nossos corações e vê se existe, Pai, algo bom, se existe em nossos corações algo, Senhor, de bondade. Pai, se não tiver, Pai, que o Senhor venha limpar, varrer, lavar os nossos corações, não deixa, Pai, inteiros, nos deixa, Deus, aqui nesse lugar, Pai, para que possamos receber a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a Tua vida abundante. E não existe vida abundante se nós não buscarmos o reino em primeiro lugar, porque é o reino que traz, Pai, a frutificação. Ah, Pai, é que traz a materialização, Senhor, de coisas boas, traz a materialização, ó Deus amado, de riquezas, de prosperidade. Então, amado Jesus, nos deixa estar neste lugar de buscar o primeiro teu reino, a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim eu oro e busco fielmente para diante do Senhor isso. E eu quero que as minhas irmãs também tenham acesso a isso, que os acessos, ó Pai, sejam entregues, que as revelações dos céus sejam dadas a essa pessoa, que uma boa ideia, que um bom plano, uma boa execução possa fazer ela prosperar, crescer, sair dessas crenças que paralisam, essas crenças que ouviu desde criança, essas crenças que foram formadas no coração dela, Senhor. E por isso ela está aí crendo nisso fielmente e não consegue sair desse lugar, desse padrão de repetição. Então, em nome de Jesus, que esse padrão quebre hoje, que essa crença quebre hoje, e que ela avança para o noivo, que ela avança para as novidades de Cristo, avança para o reino, e assim tem acesso aos frutos desse reino, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, abençoamos e declaramos que Deus é contigo, que as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a tua vida, tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.